Você já teve a sensação de que tudo estava dando certo e de repente tudo mudou, né? A pessoa te responde menos, a pessoa se afasta mais de você, a pessoa perde o interesse pelaquilo que você está fazendo. Pois é, gente, são esses tipos de atitude que a gente observa dentro de um relacionamento. E que eu vou estar falando com vocês sobre isso agora. O pior é que isso acontece, né, no dia a dia, né, esse tipo de atitude que dá pra gente perceber, só que a gente não percebe, né. Então hoje eu vou mostrar para vocês 7 coisas aí, né, que faz realmente um homem afastar. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, então fica até o final, porque uma dessas últimas coisas, preste bem atenção, é uma das melhores, é uma que vai te ajudar bastante, que vai estar mais lá para o final. Então preste bem atenção, que já vou começar a falar para vocês uma das primeiras coisas que faz com que o homem afaste da gente. Então vamos aqui. Uma das primeiras coisas que acontece muito, que afasta o homem da gente também, é o quê? Que todo mundo quer atenção ali o tempo todo, precisa de atenção o tempo todo, só que isso cansa, né? Quando você passa a entregar isso o tempo todo, você cansa. Não existe casamento através de 100% ter que ter atenção. Então, quando você, ou quando ele, vamos colocar qualquer um dos dois, o título é para qualquer um dos dois serve, cobra demais, insiste demais a atenção o tempo todo, o que acontece? Isso acaba gerando um desconforto para um dos dois, porque nem você sempre vai estar disposta a entregar isso, nem você sempre vai estar ali o tempo todo para isso, né? Principalmente nós mulheres. Ah, por que mulheres? Porque nós mulheres, nós temos obrigações a mais. Não quer dizer que a gente trabalha mais, mas que temos obrigações. Obrigações é essa, cuidar de casa, lavar, passar, cozinhar, fazer tudo isso. E ainda cuidar dos filhos quando tem filhos pequenos, cuidar do esposo. E fora famílias, parentes em redor. Então isso custa muito o nosso, puxa muito de nós a nossa energia. E nós acaba ficando cansado, estressada. Então, quando é na parte da mulher, é mais difícil ainda. Ela dá atenção àquela pessoa o tempo todo. E homem tem uns que não entendem. Eles querem isso o tempo todo. Eles querem buscar isso o tempo todo. E nem sempre ela vai estar disposta a isso o tempo todo. Então, a maioria das coisas acontece e a maioria dos homens afasta, ou seja, a mulher também, por causa disso. Então, não existe um relacionamento perfeito 100% o tempo todo. Existe um relacionamento mais ou menos com 90%, 95%, aonde os dois sabem ali aonde tem que deixar uma brecha, tem que deixar um espaço, né, para pessoas respirar, tá? Então não existe essa coisa, mas o tema aqui é o que faz ele se afastar de você. O tempo, né, que eu estou passando para vocês aqui, que é isso, é querer realmente, aqui um dos fatores, querer, né, atenção o tempo todo, querer que a pessoa esteja disponível o tempo todo. Então, nesse primeiro bloco, eu quero dizer para você o quê, né? O relacionamento, ele não precisa ser sufocado, ele precisa ter confiança, né? A pessoa precisa ter uma confiança no relacionamento, ter um respeito um com o outro, uma distância também, quando for preciso, e não ficar o tempo todo insistindo em a presença da pessoa que tem que estar ali. Não, você precisa ter confiança. A confiança é a base do relacionamento. O segundo ponto, muito importante aqui, né, que faz um homem afastar uma mulher também, nós sempre vai colocar assim para ficar mais fácil para vocês, é querer saber aonde a pessoa está, querer seguir o passo da pessoa, querer saber o que a pessoa está fazendo, querer saber por onde a pessoa está andando, o que ela está, né? Isso falta muita coisa, falta de confiança, falta de amor ou falta de controle na própria vida. Quando a pessoa não tem controle na própria vida dela e para de controlar a tua própria vida para controlar
a vida de outra pessoa, que é o do seu parceiro, da sua parceira, isso se torna uma coisa chata, né? Uma falta disso, falta daquilo. Quando eu falo falta, um exemplo muito bom, é falta de confiança, falta de ter como se fala, um diálogo, um casamento gerado à base de confiança, porque a pessoa fica o tempo todo querendo saber por onde andou, por onde ficou, o que estava fazendo, o que estava, sabe, aquilo ali sufoca, aquilo ali fica com aquela coisa assim, nossa, eu tô até com falta de ar de falar. É sério, gente. Então, preste assunto nesse ponto, do segundo ponto aqui, que ele é muito importante. Ninguém vive um relacionamento com sufoco, né? Ficar, né? Então a pessoa precisa dar esse espaço. Não adianta ficar, isso e aquilo. Não é o caso que eu vim aqui agora. A gente só estamos falando do que faz a pessoa afastar. Então vamos voltar para o contexto que é simplesmente isso, querer controlar a vida da outra pessoa, os passos da outra pessoa, entendeu? E o que vai acontecer na questão dessa segunda aí, que faz afastar a pessoa de você? O casamento vai ficando pesado, vai ficando aquela coisa assim desgastada, aquele relacionamento que nem vai nem vem. Então o que vai acontecer? Vai acabar afastando uma das duas pessoas, tá? Então é isso, não existe esse controle, existe confiança. Se você tem essa parte de controle no relacionamento, deixa aí nos comentários que eu quero saber, né? Se você é uma dessas pessoas, deixa aí que eu quero saber. Agora eu vou falar do 3 aqui, que faz também, né, faz a pessoa afastar. Tem muitas mulheres, né, que vivem, né, através de um relacionamento. Elas não vivem para elas não conhecem a palavra autoestima, não conhecem esse poder. Elas vivem em função da outra pessoa. Ela vive para aquela pessoa e não para ela. Ela não tem uma vida própria, ela não tem sonho, ela não tem nada daquilo que ela se apegue, que faz sentido na vida dela, nem profissional, né? Nem sonhos para se realizar. Uma coisa muito triste que eu vejo muito, pessoas se apegar demais. Eu já tive essa parte, eu passei por isso, né? Sei muito bem do que eu estou falando. Já cheguei num ponto de achar que o relacionamento era mais importante do que tudo na vida. Então, quando você chega nesse ponto, você se deixa levar. É errado, Maria? Não, mas é uma coisa que não vai durar muito tempo, não adianta. E assim, vai deixar você desgastada, acabada, né? Quando você, tudo em função daquela pessoa, tudo em função de um relacionamento, tua vida passa a ser isso, pequenininho. Então, preste assunto, dê valor naquilo que você realmente quer para a tua vida. Então, deixa eu te dizer, né? Quem se valoriza, né? Ela passa o que para outra pessoa? Ela passa mais confiança para aquela pessoa. Além disso, ela se valoriza também e é valorizada pelas outras pessoas. Por quê? Porque se eu passo confiança para quem está do meu lado, o que a outra pessoa vai pensar de mim? Essa pessoa tem potencial, tem a autoestima elevada lá em cima. Então, com isso, ela vai ganhar o quê? Mais, né? Respeito, confiança no relacionamento, tudo mais. Então, é isso que eu falo para vocês. Quando se valoriza, né? Que não é o caso desse vídeo, voltando que aqui é um fator de quando a mulher, né, se doa demais no relacionamento, se entrega demais e acha que o que ela vai fazer de última frente, tudo é em torno daquele relacionamento, a vida dela se acaba ali presa naquele patamar, naquele mundinho. Não existe sonho, não existe autoestima, não existe paz, não existe nada, entendeu? Só existe paz para ela se ela estiver lá. Então vamos aqui. Uma das primeiras coisas que acontece muito, que afasta o nome da gente também, é o quê? Que todo mundo quer atenção ali o tempo todo, ela precisa de atenção o tempo todo, só que isso cansa, né? Quando você passa a entregar isso o tempo todo, você cansa. Não existe casamento através de 100% ter que ter atenção. Então, quando você, ou quando ele, vamos colocar qualquer um dos dois, o título é para qualquer um dos dois serve, cobra demais, insiste demais a atenção o tempo todo, o que acontece? Isso acaba gerando
um desconforto para um dos dois, porque nem você sempre vai estar disposta a entregar isso, nem você sempre vai estar ali o tempo todo para isso, né? Principalmente nós mulheres. Ah, por que mulheres? Porque nós mulheres, nós temos obrigações a mais. Não quer dizer que a gente trabalha mais, mas que temos obrigações. Obrigações é essa, cuidar de casa, lavar, passar, cozinhar, fazer tudo isso e ainda cuidar dos filhos quando tem filhos pequenos, cuidar do esposo. E fora famílias, parentes em redor. Então isso custa muito o nosso, puxa muito de nós a nossa energia e nós acaba ficando cansado, estressada. Então, quando é na parte da mulher, é mais difícil ainda. Ela dá atenção àquela pessoa o tempo todo. E homem tem uns que não entendem. Eles querem isso o tempo todo. Eles querem buscar isso o tempo todo. E nem sempre ela vai estar disposta a isso o tempo todo. Então, a maioria das coisas acontece e a maioria dos homens afasta, ou seja, a mulher também, por causa disso. Então, não existe um relacionamento perfeito 100% o tempo todo. Existe um relacionamento 900%, existe um relacionamento mais ou menos com 90%, 95%, aonde os dois sabem ali aonde tem que deixar uma brecha, tem que deixar um espaço, né, para pessoas respirar, tá? Então não existe essa coisa, mas o tema aqui é o que faz ele se afastar de você. O tempo, né, que eu estou passando para vocês aqui, que é isso, é querer realmente, aqui um dos fatores, querer, né, atenção o tempo todo, querer que a pessoa esteja disponível o tempo todo. Então, nesse primeiro bloco, eu quero dizer para você o quê, né? O relacionamento, ele não precisa ser sufocado, ele precisa ter confiança, né? A pessoa precisa ter uma confiança no relacionamento, ter um respeito um com o outro, uma distância também, quando for preciso, e não ficar o tempo todo insistindo em estar a presença da pessoa que tem que estar ali. Não, você precisa ter confiança. A confiança é a base do relacionamento. O segundo ponto, muito importante aqui, né, que faz um homem afastar uma mulher também, nós sempre vai colocar assim para ficar mais fácil para vocês, é querer saber aonde a pessoa está, querer seguir o passo da pessoa, querer saber o que a pessoa está fazendo, querer saber por onde a pessoa está andando, que ela está, né, isso falta muita coisa, falta de confiança, falta de amor ou falta de controle na própria vida, entendeu? Porque quando uma pessoa para de controlar a sua própria vida, né, não tem controle ali na tua própria vida, para controlar, quando a pessoa não tem controle na própria vida dela e para de controlar a tua própria vida, para controlar a vida de outra pessoa, que é o do seu parceiro, da sua parceira, isso se torna uma coisa chata, né? Uma falta disso, falta daquilo. Quando eu falo falta, um exemplo muito bom, é falta de confiança, falta de ter como se fala, um diálogo, um casamento gerado à base de confiança, porque a pessoa fica o tempo todo querendo saber por onde andou, por onde ficou, o que estava fazendo, o que estava, sabe, aquilo ali sufoca, aquilo ali fica com aquela coisa assim, nossa, eu tô até com falta de ar de falar. É sério, gente. Então, preste assunto nesse ponto, do segundo ponto aqui, que ele é muito importante. Ninguém vive um relacionamento com sufoco, né? Né? Então a pessoa precisa dar esse espaço. Não adianta ficar, isso e aquilo. Não é o caso que vem aqui agora. A gente só estamos falando do que faz a pessoa afastar. Então vamos voltar para o contexto que é simplesmente isso. Querer controlar a vida da outra pessoa, os passos da outra pessoa. E o que vai acontecer na questão dessa segunda aí que faz afastar a pessoa de você? O casamento vai ficando pesado, vai ficando aquela coisa assim desgastada, aquele relacionamento que nem vai nem vem. Então o que vai acontecer? Vai acabar afastando uma das duas pessoas, tá? Então é isso, não existe esse controle, existe confiança. Se você tem essa parte de controle no relacionamento, deixa aí nos comentários que eu quero saber, né? Se você é uma dessas pessoas, deixa aí que eu quero saber.
Agora eu vou falar do 3 aqui, que faz também, né, faz a pessoa afastar. Tem muitas mulheres, né, que vivem, né, através de um relacionamento. Elas não vivem para elas não conhecem a palavra autoestima, não conhecem esse poder. Elas vivem em função da outra pessoa. Ela vive daquela pessoa e não para ela. Ela não tem uma vida própria, ela não tem sonho, ela não tem nada daquilo que ela se apegue, que faz sentido na vida dela, nem profissional, né? Nem sonhos para se realizar. Uma coisa muito triste que eu vejo muito, pessoas se apegar demais. Eu já tive essa parte, eu passei por isso, né? Sei muito bem do que eu estou falando. Já cheguei num ponto de achar que o relacionamento era mais importante do que tudo na vida. Então, quando você chega nesse ponto, você se deixa levar. É errado, Maria? Não, mas é uma coisa que não vai durar muito tempo, não adianta. E assim, vai deixar você desgastada, acabada, né? Quando você, tudo em função daquela pessoa, tudo em função de um relacionamento, tua vida passa a ser isso, ó, pequenininho. Então, preste assunto, dê valor naquilo que você realmente quer para a tua vida. Então, deixa eu te dizer, né? Quem se valoriza, né? Ela passa o que para outra pessoa? Ela passa mais confiança para aquela pessoa. Além disso, ela se valoriza também e é valorizada pelas outras pessoas. Por quê? Porque se eu passo confiança para quem está do meu lado, o que a outra pessoa vai pensar de mim? Essa pessoa tem potencial, tem a autoestima elevada lá em cima. Então, com isso, ela vai ganhar o quê? Mais respeito, confiança no relacionamento, tudo mais. Então, é isso que eu falo para vocês. Quando se valoriza, né? Que não é o caso desse vídeo, voltando que aqui é um fator de quando a mulher, né, se doa demais no relacionamento, se entrega demais e acha que o que ela vai fazer de última frente, tudo é em torno daquele relacionamento, a vida dela se acaba ali presa naquele patamar, naquele mundinho. Não existe sonho, não existe autoestima, não existe paz, não existe nada, entendeu? Só existe paz para ela se ela estiver lá. Então, esse é o terceiro, né, ponto aí que faz um homem afastar de uma mulher. Então, o quarto, eu vou falar para vocês assim, né, que o quarto atitude que faz também um homem afastar de você aí é a forma de se falar, né? Nem tudo, gente, nem tudo se resolve em discussão, né, na maneira de falar, né? Tem coisas que se você for analisar, perceber que dá para conversar bem, converse naquele momento, se não deixe para depois, eu sempre falo isso para vocês. E assim, a discussão, deixa eu falar aqui um pouco da discussão para vocês, eu já passei por isso também. A discussão, ela só vai gerar mais discussão e desconforto. Tanto faz para um como para outro. Então, a discussão, ela não é necessária, nem todo momento é uma boa discussão. Existe uma boa discussão, que é aquela discussão onde você vai falar dos seus planos, se um vai concordar com o outro, e etc. Mas discussão sem motivo, direto, ela vai deixando ali tudo fora de si. Então, isso também faz com que a pessoa se afaste, a pessoa vai se cansando. Toda vez que eu chego lá, nossa, discurso, tanta briga, tanta discussão, tanto isso, tanta cobrança, sabe? Entendeu agora? Por que eu tô falando da questão da discussão? Porque quando você sabe conversar, o que acontece quando você sabe conversar realmente? Uma conversa amigável, uma conversa bem respeitosa, né? Quando você sabe conversar, isso gera um bom lado ali do relacionamento, uma coisa gostosa de se ver. Quando você não sabe conversar, vira briga. Com certeza, aquela discussão que se torna briga, né? Começa com a conversa, depois vem a discussão, e depois da discussão vem o que, Maria? Brigas. Então, tem que aprender a diferença entre uma boa conversa. A boa conversa é uma conversa boa, onde você vai conversar e também aprender a ouvir. Aprender a falar, falar e ouvir, assim por diante. Isso sim faz uma diferença enorme no relacionamento. Então nós vamos por 5, tá? Coisa que faz aí afastar um homem de você. Cada casal
mostra para as outras pessoas, principalmente na internet, que ele só vive os momentos bons da vida. Mostra eles tirando foto, mostra eles se arrumando, mostra eles se beijando. Então, cada casal mostra aquilo, né, para as outras pessoas ver que eles estão bem. E uma das coisas que eu vejo muito, uns querem copiar os outros. Ah, se fulano coloca assim, por mais que esteja pesado lá dentro, eles colocam assim, que é para mostrar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas sabemos que lá no fundo, eles estão carregando algo muito pesado. Quando tu vê muita foto de pessoas mostrando isso na internet, às vezes você pensa, nossa, que casal maravilhoso, não é? Que casamento perfeito. Mas você não sabe, você não tem ideia do que se passa por trás de tudo isso. Então, uma das coisas também que faz com que o homem se afaste muito da mulher é isso, porque no fundo a mulher quer passar para as outras pessoas que ela está bem, que está um casamento, ó, maravilha. Mas a quem está ali do lado da pessoa já sabe que é tudo uma mentira, uma fachada. E às vezes a pessoa fica guardando aquilo ali, às vezes solta com um colega, fala, ó, minha mulher fica lá mostrando isso, coisas que não é reais. Então a gente tem que aprender a separar uma coisa da outra. Internet hoje em dia não é para você mostrar a tua vida pessoal, e sim para você mostrar alguns momentos, lógico, mas não é para você estar mostrando a tua vida pessoal o tempo todo, né? Então o que isso acontece? Acontece que você, além de mostrar tudo isso e fazendo comparação do seu casamento com a vida dos outros, um casamento, o relacionamento dos outros, isso não vai te trazer um casamento feliz, nem vai te fazer feliz. Isso só vai te trazer frustração. Vai te trazer muita frustração. Por quê? Porque você vai estar mostrando uma coisa que não existe. Sabendo que logo quando você sair da sua rede da internet, ali, da sua vida social, você sabe que ali fora tudo uma realidade e está te esperando, e é uma realidade completamente diferente. Então aprenda isso. Isso também faz com que as pessoas se afastem, tanto faz o homem como a mulher, afaste um do outro, entendeu? Porque é uma coisa que não se dá para a gente falar, nossa, que maravilha, dentro da internet, e sabemos que fora da internet a gente não é nada daquilo. Então, se eu não sou nada daquilo na internet, por que eu vou dizer que por que eu vou me comparar com os outros? Quero dizer isso. Por que eu vou me fazer essa comparação? Então, gente, agora a gente vai falar do sexto aqui, né? Número 6. O relacionamento em si, né? Muita gente em um relacionamento, ele só quer falar, mas ele não ouve, né? Sabe quando a outra pessoa vai abrir a boca, ele a outra pessoa vai falando Então ele não tem aquele poder de ouvir o que a outra pessoa tem para falar e continua fazendo o que? Sabe, você querendo ouvir, a pessoa simplesmente quebrando todas as barreiras para você também falar e ele ouvir. Então, o que acontece? Um ouve, o outro só fala. Isso vai dar certo? Não. Isso vai levar um relacionamento em algum lugar? Não. Isso vai fazer que o casamento seja um casamento duradouro? Não. Então, gente, aprenda a ouvir e também aprenda a falar. Esse é um ponto que faz também com que os homens afastem realmente de uma mulher. Então, o que eu quero falar para vocês é assim, às vezes a outra pessoa só quer também ser ouvida, ser entendida, né? E com isso, você fazendo ela entender e também ouvir o que você tem para falar, e você ouvir o que ela tem para falar, isso só vai gerar o quê? Um respeito entre vocês dois, uma harmonia, né? Aquela coisa de dizer, ele fala, eu escuto, e ele fala, ele me respeita. Se não existir esse tal de respeito, se não existir saber conversar, esse é um fatores, né, que por isso deixei ele aqui por sexto, porque é um fatores que acontece muito mesmo no relacionamento. E falando mais uma coisa aqui para vocês, do contexto aqui desse número 6, quando você aprende a ouvir a outra pessoa, o que acontece? Você está demonstrando realmente respeito. E a outra pessoa também vai fazer a mesma coisa, vai aprender a ouvir e demonstrar respeito para você. Então, demonstrar respeito para o seu parceiro ou para a sua parceira, isso é sinal de um casamento cheio de quê? Confiança e respeito. Se você deixar isso passar e por algum motivo você não perceber que está errando, logo, ou mais cedo ou mais tarde, seu casamento vai acabar.
por falta de quê? De respeito. Preste assunto nesse contexto, sabe? Quando uma pessoa, né, ela acha, né, um erro que ela comete muito, que ela acha que nunca vai acabar com a relação dela, que o outro nunca vai embora e que vai continuar, e ela vai continuar errando com esses erros que eu te falei aqui nesse contexto desse vídeo, e ela acha assim, ele nunca vai ter coragem de me deixar, e etc. Isso vai fazer com que a pessoa vai vendo que a relação está se desgastando, vai vendo que ali não existe mais uma solução, vai vendo que logo, logo precisa dar um basta, precisa dar um para nessa relação. Então, precisa dar um para nessa relação. Então, é muito importante a pessoa entender que esse erro que a gente comete, ou que você já cometeu, ele não é um erro fácil de se ajeitar. Então, se você já tem todos esses fatores que eu mostrei aqui, que faz com que o homem já vai se afastando de você, mesmo lá do início da primeira coisa que eu mostrei para vocês, até agora no número 7, preste assunto. Que um erro que a gente comete, que tudo vai ficar ali para sempre. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que acontece quando a gente fala que a gente comete esse erro, a pessoa nunca pensa assim, a outra vai embora. E aí o que acontece? Ela vai deixando de valorizar, né, a relação. Uma relação que poderia ser valorizada, uma relação que poderia ser vista de outra forma. Então é isso, quando você para de demonstrar carinho, né, quando você para de demonstrar gratidão para outra pessoa, quando você para de dar a mínima para aquele relacionamento, uma coisa que eu vou dizer para vocês, o relacionamento está ao fim. Porque se já nada faz sentido, de todas as coisas que eu falei aqui, e a pessoa continua errando, cometendo os mesmos erros, e achando assim, se eu não demonstrar isso vai ser melhor, se eu não fazer isso vai ser melhor, tudo vai ficando pior. Às vezes a gente acha que está se ajeitando, organizando, melhorando, e não está. Porque o relacionamento é a base disso, de conversas, de diálogo, né? Então é isso que eu falo para vocês. Quando a pessoa vai deixando de demonstrar o carinho pro outro, né? Vai deixando de lado todas essas coisas, o que acontece? Então, o relacionamento vai se acabando aos poucos. Não é hoje, gente, da noite pro dia, não é da manhã. Já vinha fazendo todo esse acabamento. Então, quando chega nesse ponto, o que acontece? O casamento dá um basta, não tem mais para onde ir, não tem o que ser salvo ali. Então, são essas 7 coisas, gente, que eu vim dizendo para vocês, que faz com que, né, o casamento ou o homem se afasta de você. Se afasta mesmo, cai fora, né? E como a gente vê aqui o número 7, que eu vou falar para vocês, quando eu vou dar um exemplo para vocês aqui. É um exemplo, tá? Eu ouvi uma história, entre aspas. Esses dias eu gosto de conversar mais sobre história, entre aspas. Aí a pessoa falou assim, eu não dou mais carinho, eu não dou mais amor, eu não ligo mais, vivo esse casamento de fachada, por quê? Porque chegou num ponto que não dá mais para me levar em consideração. A pessoa não me respeita, a pessoa não me dá amor, a pessoa não me dá carinho, a pessoa não me dá nada e eu vou dar para quê? Entendeu agora? E eu ouvindo essas coisas, aí a pessoa ainda falou entre aspas, não posso falar o nome, né, gente? Falou assim, se quiser, entendeu? Né? Se quiser fazer isso por mim, que faça, não ligo, não faço. Então ali não tem mais respeito, ali não tem mais confiança, ali não tem mais amor, ali não tem salvação. A última coisa que a pessoa se agarrou, entre aspas, que a pessoa ficou ainda agarrada a essa outra pessoa foi o medo. Como assim, Maria? Medo, por isso que eu vou deixar com um outro assunto. Medo de quê? Medo de ficar sozinha em certa idade, não sei. Medo de não encontrar outra pessoa. Medo porque já sofreu muito, teve muito desgaste no casamento dela, não é o primeiro, já é um segundo. Então ela tem esse medo. Então ela pensa assim, eu nem deixo ir, tá? Nem deixo livre para outra pessoa, mas também fico aqui com ele do jeito que tá. Não ligo, não tem mais carinho, não tem amor, não tem mais relacionamento mesmo aqui. Então, um erro muito comum que a gente comete ali, eu olhei para a pessoa e falei assim, tá? Falei assim para a pessoa, mas depois voltei atrás. Não sei se a pessoa ia gostar ou não. Falei assim, uma das coisas que a gente erra muito, que começou bem nesse erro que eu tô te falando, pequenininho os erros.
Eu falei, um dos erros que as pessoas cometem é lá no início, lá quando tudo começa a desmoronar, tudo começa a dar errado, a pessoa querer pagar com a mesma moeda. Ah, mas é assim, assim, assado. Quando você começa a pagar com a mesma moeda, começa a agir do mesmo jeito que a outra pessoa está agindo com você, você acha que você vai ter um retorno legal nessa história? Não. Você simplesmente vai chegar a esse ponto, aonde nenhum vai respeitar o outro, vai xingar o outro, vai fazer coisas que não deveria fazer. Então, é um casamento que a gente vê que não tem mais solução. Ali a pessoa vive por medo. Então é isso que eu falo para vocês. E muita gente ainda vive assim porque, sei lá, tem medo de trabalhar, tem medo disso, tem medo daquilo. Então, é por isso que eu falo de autoestima. Se você tiver uma autoestima, você não vai deixar isso acontecer na tua vida. Tu vai pegar aí a cabeça, vai pegar seus paninhos e caçar seu ruminho, sonhar como todo mundo sonha. Entendeu? Isso é um exemplo muito legal. Por isso que é bom ficar pro final, né, dessas histórias muito legais, que eu vejo outras pessoas contando, e é real, tá, gente? Não é história inventada, não. E agora a gente fica pensando, né, tantos erros cometidos para chegar num momento desse, né? Agora, gente, eu quero falar com vocês. Deixa aqui no comentário qual desses 7 sinais vocês acham que mais destrói um relacionamento, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, né? Qual desses 7 sinais você acha que realmente faz com que o casamento seja destruído? Que não tem nem como dialogar. Vocês deixam aqui no comentário. E também vocês podem deixar no comentário qual desses 7 sinais eu falei aqui, né? Mas qual que faltou? Maria, faltou tal coisa, você não falou, vou deixar aqui. Talvez eu faça um vídeo específico, né? Talvez eu faça um vídeo falando isso para vocês. Então é muito importante vocês deixarem no comentário, por mais que vocês pensem assim, não tô vendo, mas eu tô vendo. Eu só não tenho todo esse tempo para responder todo mundo, mas eu vejo os comentários de cada um, tá bom? Então é isso.